Eu chamo-me Paulo Luís Vumo, tenho 38 anos de idade, nasci na cidade da Beira, província de Sofala, isto, Moçambique. Sou formado em administração hoteleira pela Universidade Eduardo Mondlane e sou mestrando em nutrição dietética pela Universidade de Atlanta, na Espanha. E também estou a fazer um bacharelado em teologia. Ok, já estou cá no parque há 8 anos, sensivelmente. Este é o meu 8º ano já. E juntei-me a esta família a 5 de fevereiro de 2014. Eu sou gestor do Centro de Educação Comunitária, E em termos das minhas responsabilidades, no entanto, que o gestor, o Centro de Educação Comunitária ele por natureza é um complexo e tem um projeto arquitetônico único em toda a África, que consiste numa construção ecológica. Então, em termos de facilidades, nós aqui no Centro de Educação Comunitária temos acomodação, temos restauração, temos salas de reuniões, lavanderias e escritórios. Então, indo diretamente às minhas funções de dia a dia, é garantir toda a funcionalidade, toda a operacionalidade do centro, o que passa por manter e garantir toda a logística do centro, alimentação, as condições de alojamento para vários grupos que convergem para o centro. Bom, eu tive uma formação básica, do nível médio mesmo na Beira, e isto em 2006 digo. E na altura houve uma oportunidade para exames de admissão para a Universidade Eduardo Mondlane, que é a maior universidade e uma das universidades mais prestigiadas de África. E eu concorri na altura para este curso de hotelaria e turismo, especificamente gestão hoteleira, e admiti para Inhambane, para uma outra província, Inhambane, sim, onde está a universidade, e passei lá os meus 4 anos de formação. E depois, por acaso, foi lá onde eu ouvi falar do parque. Sabia que existia o parque, que estava na minha província, mas nunca tinha tido oportunidade de cá estar. Então, por coincidência, o parque na altura já estava aberto para receber estagiários universitários que vinham para cá para estagiar. E nesta ocasião tive colegas que já estavam a terminar o curso e que já haviam passado por cá como estagiários. Então lá é onde eu tive a oportunidade de ouvir falar do parque. Mas também na altura estava longe de mim que um dia eu poderia me juntar à família e juntar-me ao parque como colaborador. Então, no meu regresso, em 2012, fiquei trabalhando na cidade da Beira, passei por algumas organizações e em 2014 eu recebi via jornal, em público, vi publicado lá um concurso para o parque e as qualificações que lá eram exigidas tinham justamente a ver com a minha área de formação. E eu disse por que não, e concorri. E na altura fui selecionado para a entrevista e após a entrevista, passado algumas semanas, fui contratado. Você falou sobre questões de gastronomia? Sim. Fez já? Não, está ocorrendo agora, é um curso, sim, está em processo, é um curso à distância, sim. Tive uma bolsa parcial, consegui uma bolsa parcial e estou a pagar 50% dos custos da formação com esforços próprios. E esta formação é à distância? É à distância, pois. Está a fazer em onde? Espanha, sim. Okay. Que tipo de conhecimento, até que ponto é que sabia que existia a Gorongosa? Bom, eram conhecimentos, eram informações muito vagas, na verdade. Apenas sabíamos de que existia um parque
e que pronto, já havia prática ou atividades de turismo cá no parque e por aí. E quando fui convidado para cá vir, foi mesmo bom, por que não abraçar o desafio e pronto, vamos lá ver no que vai dar. Olhando para o meu background de formação, já teria trabalhado em áreas rurais, mas em zonas costeiras, não é? Mais voltado para o turismo mesmo, nunca tinha estado numa área de conservação, então não tinha muito em termos de projeção e saber o que era, mas uma das coisas que estava muito clara e convicta em mim era de que eu ia abraçar o desafio e poderia dar o meu melhor e dar o meu contributo naquilo que se esperava. Eu posso lhe dizer que muito além das minhas expectativas. Muito além das minhas expectativas. E eu creio que é um pensamento, é um sentimento de muitas pessoas que estão do lado de fora, que nunca tiveram oportunidade de cá estar e ver qual é o trabalho que se tem feito cá e quais são os progressos que o parque tem estado a fazer e a ganhar ao longo do tempo. E pronto, foi realmente muito além do que eu imaginava. Eu posso ir até em detalhes, o pensamento que tinha era de que fosse uma coisa muito pequena e reduzida a um grupo restrito, mas cá isto é um mundo, não é? É um projeto de conservação, mas que ela envolve muitas outras áreas de atuação. Então, encontramos aqui toda uma diversidade de atividades e que isso nos dá todo um conjunto de privilégios e de aprendizado. Não é? O senhor diria que tem aprendido muito? Muito. Não é só, não está focado apenas à hotelaria como tal, ou ao turismo tal, mas é todo um conjunto de coisas e de diferentes naturezas de atividades que cá estão e que nós vamos aprendendo um pouco por aí. E isto eu vejo isto como uma grande oportunidade e um grande privilégio para a oportunidade de aprendizado. Né? Primeiro, iria partir mesmo pelo conceito do nome, Parque Nacional do Gorongosa. Então, parque, algo que está relacionado à conservação, não é? Então eu poderia dizer que este é o nosso core business aqui, é conservação. Mas dentro da conservação nós encontramos o próprio turismo, que é a minha área de conservação, da minha área de atuação, encontramos saúde, que está voltada às comunidades, encontramos relações entre o parque e as comunidades ao redor da zona tampão, não é? Encontramos um pouco de agricultura que é praticada ao redor da zona tampão e todo um conjunto de coisas. Como eu diria anteriormente, que vim cá com uma visão focada para hotelaria e turismo, mas chegado cá encontrei toda uma diversidade de atividades que nos dá um maior espaço de aprendizado. As zonas tampão eu chamaria como o cinturão, ou seja, o conjunto de comunidades que estão nas bermas da área do parque, ou seja, as comunidades circunvizinhas do parque. Então, nós isso chamamos de zona tampão. Então, e nós temos todo um conjunto de atividades que estão voltadas para as comunidades, porque as comunidades, na verdade, elas é que são os patronos do parque. O parque está inserido num contexto em que tem direita ou indiretamente algum tipo de relação com as comunidades. Ok, bom, eu diria que não seria a pessoa mais apropriada para ir em detalhes com isto, porque os colegas meus da conservação é que têm este contacto direito com as comunidades, mas lhe posso avançar de que nós temos atividades que estão voltadas diretamente às comunidades. Temos vários programas
a nível de vários departamentos do parque que estabelecem esse relacionamento com as comunidades. Por exemplo, temos um programa de saúde, temos um programa de água e saneamento, temos um programa de clube de raparigas e aí vai por diante. Vários programas que nós temos e que estão relacionados diretamente com as comunidades. E nós, como parque, como eu me referi anteriormente, como centro de educação comunitária, como o nome já diz, centro de educação comunitária. Em poucas palavras, quer dizer que esta é a casa da comunidade. Então, esses programas trazem vários grupos das comunidades de acordo com os objetivos, com as atividades que são voltadas para certos grupos sociais, que, por exemplo, podem ser líderes comunitários, podem ser alunos, podem ser professores, e que todos esses vêm para cá e vêm aprender e têm treinamentos e formações a respeito daquilo que o parque está a fazer, do progresso que o parque está a fazer e quais são os benefícios, quais são as atividades, que os parques estão a desencadear em benefício das próprias comunidades. Então, é mais ou menos isso que eu poderia dizer. Quando entrou no parque não veio diretamente para aqui, certo? Veio diretamente? Vim diretamente para aqui, fui mesmo contratado. Então agora pode estender um bocadinho mais? Pois, como eu dizia, nós aqui, em termos da infraestrutura, nós temos aqui acomodação, alojamento nesse caso, temos aqui a restauração, temos uma semi-industrial, uma cozinha semi-industrial, temos um refeitório que cabem com uma capacidade de 300 pessoas. E temos uma capacidade instalada de alojamento de 36 camas por noite e também temos salas de reuniões ou salas de conferências. Então, todas as atividades que são voltadas para comunidades dos programas, que procedem dos programas do qual eu me referia anteriormente, eles trazem vários grupos para cá, para o centro. E a nossa responsabilidade é garantir toda uma logística para esses grupos durante a sua estadia. O que passa pela garantia de alojamento para eles, alimentação para eles, condições de segurança para eles e durante este período em que eles cá estão para atender esses treinamentos. Então, este é um projeto único, como dizia, em toda a África. Pode existir uma infraestrutura com mesma linha de construção em termos de material, mas um design é todo único em toda a África. Isto é uma arquitetura ecológica e a infraestrutura é feita com base no material local, ou seja, os blocos que estão aqui é apenas cimento, um pouco de cimento e areia. A infraestrutura não leva uma sustentabilidade de ferro, me refiro a vigas de ferro, é tudo madeira e barro. E também ela foi projetada de tal forma que mantesse a parte interior, tal umidade e uma aerodinâmica para que nós não ficássemos dependentes e reféns de aparelhos de ar-condicionado. Razão pelo qual que na parte traseira das infraestruturas tem esta molde de areia para manter a umidade na parte interna das infraestruturas. Um aspecto também interessante que gostaria de partilhar é de que quase 80% da mão de obra usada na construção do centro é mesmo mão de obra local e parte dos que construíram o centro hoje são colaboradores daqui. Então, como eu dizia, é a casa da comunidade. Então, tem toda uma história construída em volta do centro e as comunidades. O parque idealizou uma estratégia de como ajudar as comunidades a gerarem uma renda. Então, parte dos produtos manufaturados, ou seja, nós adquirimos esses produtos nos grandes centros urbanos, isto entre a cidade da Beira e a cidade de Chimoio. Então, me refiro a arroz, óleo, todos esses produtos de mercearia, nós adquirimos nesses grandes centros, esses dois centros urbanos. Agora, os vegetais, o parque
por meio de um do outro departamento que está voltado à agricultura, damos insumos às comunidades e elas produzem, na época, dependendo de cada época, que é favorável para uma certa cultura, eles produzem essas culturas nas comunidades e depois nós vamos lá e compramos, adquirimos, pagamos e adquirimos essas culturas das comunidades e ajudamos assim as comunidades a terem algum tipo de renda. Então, estamos a falar de vegetais, tomate, todas. São vocês que asseguram, por exemplo, o transporte e a... Sim. Nós vamos lá, as comunidades, nós adquirimos isto lá. Há comunidades dentro da área do parque? Dentro da área do parque como tal, não. Nós temos, senão não seria muito sustentável a convivência, não é? Apesar de haver alguns relatos ainda. Temos comunidades que estão muito próximas e algumas um pouco distantes. Temos algumas comunidades que estão, por exemplo, daqui, o centro como tal, ela está na zona tampão do parque, então está dentro do parque. Sim. Quando eu me refiro ao parque, estou a dizer efetivamente a área de conservação lá dentro. Sim, a área protegida, pois. É interessante a pergunta quando se refere a áreas que devem ser melhoradas, porque eu vou responder isso com um histórico. Quando eu cheguei cá em 2014, por exemplo, só neste Departamento de Desenvolvimento Humano, só existiam 2 a 3 programas voltados à comunidade. Envolvidos 7 anos, nós temos aqui mais de 10 programas. Então, significa mais atividades, mais trabalho, mais oportunidade de emprego para as comunidades. Então, no intervalo de 8 anos, tanta coisa aconteceu e esta é a dinâmica do parque. Não é? Nós estamos sempre inovando, o parque está sempre inovando, está sempre crescendo, está sempre abrangindo mais áreas de atuação. Então é uma coisa que caracteriza o parque, de que a visão é sempre crescer e tornar-se mais expressivo e mais presentes no meio das comunidades. Aqui no centro, por exemplo, nós temos as formações, os treinamentos, não é? Em que matéria ou que área são? Ok, como eu dizia, temos um programa de Girl Clubs, por exemplo, e temos um programa de WASH, um programa de saúde, e todos esses programas trazem membros das comunidades de acordo com a sua área de atuação e trazem aqui e explicam a eles o que o parque está a fazer em torno de específico, de uma certa área específica que está ligada ao próprio programa, não é? Por exemplo, na saúde temos atividades, por exemplo, voltadas à nutrição, não é? A nutrição, temos atividades voltadas à retenção da rapariga na escola, que são os clubes de rapariga. Temos atividades de clubes de jovens, não é? Programa de clube de jovens, programa de clube de professores. Então, todos esses programas, julgando pelos seus próprios nomes, aí conseguimos tirar uma fotografia qual é a área de atuação dos mesmos programas. E é uma recepção crescentemente positiva ou ainda tem... Muito, sem sombra de dúvida, muito. E isto tem gerado um impacto até nos modos vivendos das comunidades. Eu posso explicar isto por exemplos próprios, práticos. Eu dizia que nós cá temos unidades de alojamento, temos alojamento cá. Parte das comunidades, parte dos membros das comunidades, até mesmo as crianças, elas nunca tiveram uma experiência, por exemplo, algumas nunca tinham tido uma experiência de dormir numa cama convencional, de usar uma louça sanitária, de fazer um banho com chuveiro e de dormir, por exemplo, numa rede mosquiteira. O pensamento, por exemplo, quando
o nosso programa de saúde nacional atribui as redes mosquiteiras para as comunidades, quer dizer, para a proteção delas, dos mosquitos contra a malária. Algumas pegam essas mesmas comunidades, usam para atividade artesanal de pesca, mas aqui eles veem todas essas coisas. E com a prática, com o aprendizado que eles veem, e vão aplicar isto nas suas próprias casas, nas suas próprias comunidades, quer dizer, por meio do parque ou por meio do Centro de Educação Comunitária. Elas vão aprender a fazer o uso devido dessas coisas. Então, e como dizia inicialmente, de que esta é a casa, através das crianças. Por exemplo, algumas delas no refeitório, como vocês podem ver, fazem aprender a fazer o uso devido de uma faca e garfo, usar uma faca e garfo. Aqui. Que significa para si o Parque da Gorongosa? É uma pergunta um pouco desafiadora para responder e não sei se irei conseguir responder isto cabalmente, porque isto significa muita coisa, né, para mim. Significa uma família, um exemplo, uma referência nacional a nível da África, por que não do mundo de conservação, não é uma das maiores referências que nós temos de conservação, e constitui um orgulho para mim e todos nós que carregamos este nome de que somos colaboradores do Parque Nacional da Gorongosa. Nos sentimos parte dessa história que está sendo feita, essa história que está sendo construída, não é, de conservação. Então, dá-nos muito orgulho e muita satisfação. Não é? As gerações vindouras, quando forem a vir, vai ser sempre, diremos isso com muito bom agrado, de que, olha, eu fiz parte da história da restauração do Parque Nacional da Gorongosa. É um sentimento de muita gratidão pelo privilégio. Acredito que muitas pessoas gostariam de ter o mesmo privilégio de estar aqui, mas pronto, é o que eu poderia lhe dizer.